Olá, família! Com vocês, o projeto CEA em Casa. Campanha de doação de cesta básica. Nossa casa assiste no momento uma média de 460 famílias. E isso só é possível porque todos nós contribuímos. Então, você que não conhece ainda essa campanha, vai lá no nosso Instagram, @CEA_oficial, ou no nosso site www.cea.org.br. Visita a gente. Com vocês, Davi Pinheiro, com o tema Conhecendo André Luiz. Olá, amigos. É com um grande prazer que retorno aqui à casa e agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, a Leise pelo convite e a diretoria da casa, que nos proporciona a oportunidade de mais um trabalho que sabemos o quão importante é para cada um de nós. Hoje vamos falar sobre André Luiz, conhecendo André Luiz, né? E iniciando esse nosso bate-papo, eu venho dizer uma frase que está no início do livro Nosso Lar, que é a seguinte: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E é André Luiz que exatamente nos mostra, pelo segmento, né, da sua vida pós-morte, todas essas oportunidades de trabalho, todo o crescimento que cada um de nós pode ter. André Luiz poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser cada um de nós, né? A maioria de nós, que vivemos no planeta Terra, temos uma visão bem materialista da vida. Nos importamos muito mais com o ter do que com o ser. E no tocante às nossas religiões, a maioria das religiões professadas aqui no planeta tem uma visão espiritualista. O que quer dizer isso, né? A visão espiritualista é que eles acreditam que existe uma vida do espírito depois da morte. Mas quem seria esse espírito? Quem sou eu? Né? São indagações muito importantes que muitas vezes ficam um vácuo, uma lacuna nas nossas consciências que não conseguem ser passadas por alguma delas, né? Muitas vezes nós entendemos que nós somos um corpo que temos um espírito, e depois da nossa morte o nosso espírito sai, se vivermos bem. O nosso espírito vai para o céu, chamado céu. E algumas religiões têm outro nome de acordo com a cultura de cada uma delas, né? Então, eles, vivendo bem, eles vão para o céu, e chegando no céu, acreditam eles que vão viver descansando, vão viver aproveitando, uma coisa totalmente sem sentido. E também, da mesma forma, se vivermos mal, nós vamos para o purgatório, para o inferno, vivendo, sofrendo eternamente, sem nenhuma oportunidade de remissão. Não é isso? Então, a doutrina espírita, ela nos socorre em relação a isso de uma maneira magnífica, que ela vem nos trazer a informação de que a vida continua, que nós somos espíritos e não somos um corpo dotado de espíritos. Nós somos os espíritos que estamos, os encarnados, estamos no espírito para um trabalho, uma depuração, uma prova, né? E como espírito que somos, nós tivemos uma vida anteriormente. Nós fomos criados simples e ignorantes, tivemos outras vidas, e assim vamos sucessivamente encarnando e desencarnando para que possamos chegar à plenitude do Espírito.
através de sucessões de vidas, tanto encarnado quanto desencarnado, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais com aprendizados, com trabalhos, para que cheguemos, então, à compreensão plena de espíritos, o que leva milênios, não é isso? Então, André Luiz exerce um papel também, junto à doutrina espírita, que foi fundamental para cada um de nós. Ele é um espírito que, quando aqui esteve encarnado, ele viveu no início do século XX e era uma pessoa extremamente comum aos olhos de todos. Era uma pessoa que tinha uma profissão, era um médico, tinha uma família, era casado, tinha filhos, tinha um consultório, enfim, uma vida, aos olhos da maioria das pessoas, uma vida normal, não é isso? Só que, quando ele desencarna, uma das maiores surpresas para ele foi quando chegou no mundo espiritual e foi deparar com uma zona que ele mesmo veio trazer para nós um nome que nós não conhecíamos, a zona umbralina. E lá ele permaneceu por em torno de 8 anos. E nesse período, quando lá estava, muitas vezes vinham espíritos, o chamavam de suicida, o que trazia mais confusão ainda à sua mente, porque para ele não havia se suicidado. Ele tinha adquirido uma doença, né? E essa doença que o levou à sua morte. Então, ele ficou assim por muito tempo, nesse estado de confusão, até que pôde ser esclarecido, né? Ele foi usando dos ensinamentos da mãe, que ele lembrou, das orações que a mãe dele ensinava para ele, ele pôde fazer uma oração e ser socorrido por amigos espirituais e levado, então, à colônia Nosso Lar. Chegando lá, ele, como paciente, chegou com aqueles vícios naturais de quem vive na materialidade. Mas ele, depois de um tempo, pôde ter o esclarecimento necessário para que pudesse chegar, então, a desenvolver os seus potenciais. André Luiz, foi uma pessoa muito lúcida nesses livros que ele nos trouxe. São cerca de 13 livros, todos eles psicografados por Francisco Cândido Xavier, e alguns deles por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, esses livros foram passados das experiências que ele obteve quando chegou no mundo espiritual. Ele, como grande repórter, nos trouxe de maneira clara todas as necessidades que ele teve, tudo aquilo que ele precisou fazer, né? O que nos dá uma condição de trabalhar para que não passemos, né, pelas mesmas dificuldades que ele passou. André Luiz teve como redator, né, ele jornalista, e como redator Emmanuel. E eu me socorri, né, procurando alguma coisa que pudesse falar sobre André Luiz. Eu me socorri de Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar, que eu trago alguns trechos aqui para nós, né? Aí, buscando em trechos do prefácio do livro Nosso Lar, intitulado Novo Amigo, Emmanuel nos descreve brilhantemente a trajetória de André Luiz. E ele diz o seguinte: embalde os companheiros encarnado, procure o médico André Luiz nos catálogos da Convenção. Por vezes, o anonimato é filho legítimo do entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se as tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da misericórdia divina. E nisso aí podemos entender também
que não só a personalidade que ele tinha quando aqui estava encarnado não era André Luiz, né? Como isso também ocorre com cada um de nós. Quando nós encarnamos, nós, pela misericórdia divina, nós nos utilizamos de esquecimento temporário do que passamos no nosso pretérito. Para quê? Para que a gente tenha mais facilidade de partir do zero, como se a gente recebesse ali uma folha em branco para escrever uma nova história. Se falimos no passado, essa seria uma grande oportunidade para que a gente chegue mais à frente com potenciais outros. E a gente sabe que a gente vai progredindo de acordo com cada vida, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. A gente vai progredindo e essa progressão é uma das coisas que a gente normalmente não esquece. A gente vai adquirindo conhecimentos e esses conhecimentos vão nos ajudando a desenvolver, então, cada potencial desse. Aí, continuando, André Luiz precisou igualmente de cerrar a cortina de si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre, autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Assim diz Emmanuel. E por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então, Emmanuel vem trazer para nós que André, apesar do esclarecimento que ele obteve assim que chegou depois de um tempo no mundo espiritual, ele, em respeito aos seus familiares que ainda não tinham esse conhecimento, não se sentiu no direito de usurpar-lhes, trazer um espanto, uma espécie para eles, para que eles pudessem continuar a sua trajetória de forma que cada um recebe no momento correto, né? Como eu disse no início, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E cada um de nós tem um momento. A cada um de nós, esse trabalho, esse esclarecimento, chega em momentos em que nós já estamos preparados, com corações abertos, para poder receber todos esses ensinamentos e poder seguir na nossa trajetória. Emmanuel narra que são tão importantes as impressões de André Luiz, que, embora os outros espíritos já houvessem narrado as suas experiências no mundo espiritual, o olhar humano, intimamente ligado ao planeta, vem trazer preciosas informações com o valor da própria experiência. Ele, com as experiências que ele foi desfrutando, ele veio nos trazendo a cada livro tudo aquilo que realmente ele sentia. A gente vai descobrindo em cada livro um roteiro diferente, é a mesma história dele, mas são conhecimentos diferentes, momentos em que ele chega como aluno, como aprendiz, e momentos que ele já chega como trabalhador. Momentos esses que a gente consegue ver que é possível a cada um de nós conseguir desenvolver esses potenciais e conseguir alcançar aquilo que necessitamos para ter uma visão melhor de vida, uma visão melhor do mundo. Não basta os conhecimentos, né? Assim diz Emmanuel, não basta só os conhecimentos. É necessário que a gente saiba colocar isso em prática. E André Luiz, ele nos mostra que a cada um de nós é possível chegar nessa condição.
esclarece ainda que a surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição, porque os livros de André Luiz, ele vem trazer algumas informações que para nós vai causar uma certa dúvida. Alguns até vão sorrir pelas informações, mas quem não sorriu, né, no passado, se fossem falar de aviões, de telecomunicações, ainda mais nós que estamos, né, num período em que pegamos um celular e o celular ele consegue fazer não só a ligação, como no início, né, de muitos de nós conhecemos que o telefone só servia para o contato, né, de uma pessoa com a outra. Hoje em dia nós temos um celular que ele tem diversas funções. Então, quem se tivesse essa informação no passado, quem não iria sorrir, achar uma coisa futurista, uma coisa não tangível a nós, ao nosso conhecimento. Então, André Luiz vem nos mostrar muitas coisas que podemos dizer que décadas depois é que chegaram aos nossos conhecimentos. Agora, uma das coisas mais importantes, né, Emmanuel fala, está assim: não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar as estatísticas, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismos e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, a serviço do bem. E André Luiz vem mostrar exatamente isso, que a partir do momento que você fique mais aberto aos conhecimentos e aplique isso em favor do bem das pessoas, não só você ganha, mas todos ganham, né? Isso é muito importante a cada um de nós. Não basta a gente só receber. Se nós recebermos e não passarmos, é como aquele ditado que diz: a fé sem ação é morta, né? E eu lembro também de Madre Teresa de Calcutá, que falava que quando nós morrermos, ao chegar de frente a Deus, Ele não vai querer, em princípio, saber quantas mentes você ajudou, quantas pessoas você vestiu, quantos doentes você ajudou, quantas pessoas famintas você alimentou. Mas Ele vai querer saber de que forma, quanto amor você utilizou para cada uma dessas coisas. E para finalizar, eu venho também uma parte importante também, final da mensagem de Emmanuel, que diz o seguinte: André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Bem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço terrível do engano a que submeteu o próprio coração. Mas duas coisas que eu acho importante aqui nessa palavra é que o juiz que a gente tanto teme ao morrer, né, a pessoa que vai julgar, está dentro de nós o tempo todo. Ela está nos julgando o tempo todo. A nossa consciência é que nos diz, por mais desculpa que a gente queira usar, ela diz para nós quando a gente acerta e quando erra. Lembrando também de Santo Agostinho, que nos diz que quando a gente quiser saber se estamos no caminho certo, ao final do dia, numa reflexão antes de dormir, pensemos em todos os atos que praticamos no passado ou durante o dia, que nós vamos saber exatamente aquilo que acertamos e aquilo que erramos. E ao falar que a terra é a oficina sagrada,
podemos dizer que aqui não é lugar para vivermos só aproveitando, né? A gente tem que saber trabalhar e procurando aquilo que goste, porque você, quando trabalha naquilo que a gente gosta, quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, o trabalho vira lazer. Então é importante que nós procuremos alguma coisa, nos ocupar com coisas boas, é importante desfrutar com esses tantos conhecimentos que André Luiz nos traz, com esses 13 livros que quem ainda não leu, eu faço convite que leia, que vai aproveitar bastante. E se quiser, tão logo termine a pandemia e volte os estudos na casa, aqui às quartas-feiras nós temos os estudos do livro das obras de André Luiz, que é muito bem aproveitada por cada estudante. Obrigado a todos, fiquem com Deus.